Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já recebeu o diagnóstico de hérnia de hiato? O assunto desse vídeo de hoje é hérnia de hiato. E se você quer saber como ela acontece, como que eu trato esse problema, que alternativas você tem para corrigir esse problema, que não só o tratamento convencional farmacológico, e saiba que existe sim uma solução para amenizar, para melhorar, para dar resultado sem ser com remédio, eu sugiro que você fique no quadro Como Eu Trato de hoje. Meu nome é Murilo José Tambosi, sou fisioterapeuta, trabalho com técnicas de um tratamento conservador. E o tema desse quadro de hoje, do Como Eu Trato, é hérnia de hiato. Eu vou explicar para vocês como que eu consigo tratar essa doença, só que na parte das disfunções associadas à hérnia de hiato, que fica bem interessante, de uma forma natural, conservadora, tanto com a condição de fitoterapia quanto com as terapias manuais. Mas antes de eu te mostrar exatamente como que eu trato essa disfunção, esse conjunto disfuncional, deixa eu te contar de um cliente que eu atendi. Um rapaz de aproximadamente uns 24, 26 anos, eu não me recordo bem, já faz um certo tempo que eu atendi esse cliente. Ele chegou para mim com os papéis para cirurgia de hérnia de hiato. Ele falou: Murilo de Deus, seguinte, eu fui no Dr. Fulano de Tal, um conhecido meu, médico, que é gastroenterologista, e ele me deu aqui os papéis, está aqui, ele disse que eu tenho que operar. Só que eu fui na internet, pesquisei técnicas de tratamento conservador e tudo mais, e eu cheguei aqui até vocês. Eu estou aqui como minha última esperança para resolver esse meu problema. Eu falei: olha, cara, calma lá, não é bem assim. A doença hérnia de hiato, ela é causada por um conjunto de problemas, desde alterações biomecânicas, alterações químicas do estômago, malformações na região do esôfago e do estômago, e não é bem assim para a gente resolver. Porém, vamos tentar melhorar a sua sintomatologia e quem sabe você não opera. Eu te peço 4 atendimentos. E aí eu comecei a fazer o tratamento e coisa e tal. Felizmente, esse paciente teve um ótimo resultado. Em outro momento eu posso explicar um pouco mais sobre o quadro dele. Mas ele teve um ótimo resultado e não teve que operar. Eu devo ter atendido ele há mais ou menos uns 6 a 8 meses atrás para uma outra queixa que não era mais essa. De fato, sumiu o problema. Essa é apenas uma história de um cliente que teve uma queixa, uma doença, que é de grau cirúrgico, pouco comumente discutida e tratada dentro da terapia manual e de outras técnicas, e que sim, não teve que operar, tá? Ficou super bem. Mas Murilo, então tá, me conta, como é que você trata isso daí? Olha, tem várias formas de tratar, mas eu vou te dizer algumas coisas que não são interessantes que você faça e que vão piorar esse processo de tratamento. Se você usa alguns remédios para alterar, vamos falar assim de uma forma bem geral, alterar o pH do estômago a longo prazo, por exemplo, os prazol da vida, né? Vamos falar assim, o omeprazol e tudo mais, a longo prazo isso já é comprovado que aumenta em até 6 vezes a taxa de câncer de estômago. Então não é uma medida de tratamento, é uma solução temporária para azia, refluxo, problemas ali em geral. Sim, é uma medida, mas ela é temporária. Você precisa se perguntar o que está causando esse problema, tá? Então a primeira coisa que você deve fazer é o uso desenfreado de remédios. A outra forma é você ficar acreditando que qualquer receitinha da internet à base de limãozinho, de vinagre de maçã vai resolver isso. Não é assim. Não é porque a sua vizinha tomou limão de manhã cedo em jejum que parou a azia que a sua hérnia sumiu e você está bem. Não é assim, pessoal, tá? Então, cuidado com as receitinhas de fundo de quintal, tá? Então, essas seriam, na minha opinião, seriam os 2 pontos principais de como você não resolve uma hérnia de hiato, como você não resolve um problema nessa região da entrada do estômago, tá bom? E como é que eu trato? Bom, então eu vou explicar para vocês. Primeiro, você precisa entender um pouquinho do que seria a hérnia de hiato. Então você tem lá o estômago, e o estômago ele tem um orifíciozinho que é por onde o esôfago se conecta. A gente chama isso aqui de esfíncter esofágico inferior. No momento em que o estômago ele hernia, ele entra um pouquinho para dentro do esôfago, é conhecida como hérnia de hiato. Em resumo, seria isso, tá? Motivos e causas para isso, Murilo, são várias. Não é o objetivo do vídeo. O que eu vou explicar para vocês é como eu resolvo. Primeira avaliação que eu faço é uma avaliação biomecânica, o que a gente chama de modelo biomecânico. Então eu avalio localmente o estômago, a parede dele, o movimento dele, a relação dele com estruturas vizinhas. Dentre essas estruturas, principalmente o diafragma. Por que o diafragma, Murilo? Porque o esôfago, como eu falei, ele se conecta ao estômago e ele tem uma passagem que é um esfíncter. Esse esfíncter ele tem várias formas de ser regulado, a tensão dele, a abertura e fechamento dele.
Uma delas é pelas tensões do diafragma. O diafragma sustenta o estômago através de ligamentos. Então, muitas vezes o problema pode ser o diafragma, pode ser o tórax do cliente, pode ser a mobilidade do estômago ou pode ser vísceras que estão próximas ao estômago. Então a gente avalia a biomecânica do negócio. Outra forma que eu também trato é avaliando a condição neurológica. Como assim neurológica, Murilo? Eu avalio como estão as inervações desse estômago. Existem basicamente duas autonômicas, quer dizer, involuntárias, que fazem fazem o estômago funcionar, vamos dizer assim, de uma forma sucinta. Então eu avalio essas inervações e trato com técnicas locais no trajeto dessas inervações para tentar estimular a mudança, o funcionamento do estômago de uma forma diferente. Tanto no movimento dele, quanto na atividade da produção de enzimas, por exemplo, quanto na mudança do pH, enfim, as ocupações do estômago para a sua função, vamos dizer assim, no trato gastrointestinal, tá bom? Outras formas que eu também avalio e trato são quando tem relações emocionais. Também é avaliado, também tem relação emocional, também é uma causa. Então eu avalio, faço testes, vejo se isso tem conexão com o problema gástrico do cliente, tá bom? Também realizo técnicas do trajeto do esôfago, do tórax, do mediastino, para tirar as tensões sobre aquele esfíncter, aquela passagenzinha que eu falei para vocês. Então são visões diferentes, tá? Existem vários modelos. Essa é uma forma. Então são tudo técnicas manuais. E aí quando eu observo que realmente eu consegui extrair do corpo do cliente sozinho, através de técnicas manuais, o corpo dele está curando ele, e eu sempre deixo isso bem claro, não sou eu que trato o corpo. Eu trato aquilo que interfere o corpo de resolver o seu problema. Olha que interessante, o corpo ele já sabe o mecanismo. Eu só estou ali para ajudar no processo, tirando as pedras do caminho, tá bom? O caminho ele sabe. Então, quando eu acabo essa parte, na maioria das vezes, eu também faço alguns exames para ver se o funcionamento daquele estômago na produção de enzimas, no equilíbrio do ácido gástrico, se isso tudo está rolando bem. Se não, eu dou alguns suplementos manipulados sobre medida para o cliente, suplementos naturais que vão melhorar essas funções. Então tem um upzinho a mais ali dentro dessa abordagem. Na maioria das vezes, a hérnia ela fica remissa, ela não fica tão álgica, não gera sintomatologia. Quando ela não tira o cliente, o tratamento, quando ele não tira o cliente da cirurgia, muitas vezes ele posterga, ele reduz o sofrimento, ele faz com que o cliente tenha mais qualidade de vida. Então essa é uma das formas como eu trato uma hérnia de hiato, tá certo? Eu imagino que você gostou desse conteúdo, se você chegou até aqui, obviamente ele foi de grande valia. Talvez se você tem hérnia de hiato ou você conhece algum familiar seu que tem a hérnia de hiato, eu sugiro que você compartilhe com ele. Possivelmente ele nunca viu essa possibilidade de tratamento e talvez você vai estar ajudando ele ali. Sabe que o tratamento ele nem é um tratamento tão longo e é uma alternativa muito valiosa, tá bom? Peço que você comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você achou que ele foi interessante, que ele te somou de alguma coisa e se puder, compartilha com os familiares. Um abraço!